gente começar o nosso evento, eu vou chamar o Walter. O Walter, na verdade, eu acho que quando o movimento fintech começou, ele estava no ensino médio ainda. Mas como ele é uma pessoa antenada, eu acho que é importante a gente trazer esse universo, né? Desde as pessoas que já estão há muitos anos no mercado financeiro, quanto o pessoal novo que está aí estudando e trazendo as novidades. Ele tem uma iniciativa muito bacana, que é a W Fintech, uma newsletter que eu recomendo a todos que assinem, onde ele faz umas análises bastante aprofundadas do mercado, não só brasileiro, mas também latino-americano e mundial. Então, eu falei, eu acho que o Walter é a pessoa certa para fazer essa abertura, porque ele pode trazer esse panorama, falar um pouco das tendências, de onde estamos, para onde vamos. Então, Walter, obrigada por estar aqui com a gente. Boa. Eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, como eu falei ali, essa daqui é a minha 4ª edição, mas eu acompanho o Fintech ali desde 2017, 16, 17, que eu acho que foi meio que no boom ali que ela estava mostrando antes, né? E, bom, a ideia aqui... deixa eu pegar isso... Aqui funciona normal. Boa. Opa, para voltar. Boa. Boa. A ideia aqui é explorar um pouco do hype, ali da transição do hype ao essencial que a gente chegou aqui no segmento de fintech, não só no Brasil, na América Latina também, mas dando um enfoque mais específico para o Brasil, porque eu acho que, primeiro, a gente está aqui, né? Segundo, eu acho que o nosso ecossistema, comparado com outros países, como a gente vai ver ao longo da apresentação também, é um ecossistema muito maduro por algumas variáveis, né? Algumas condicionantes ali que fez com que a gente crescesse muito mais rápido do que os nossos pares aqui na região e, principalmente, tracionasse, se tornasse referência mundial, tanto em regulação quanto em inovações de mercado, né? E, bom... Antes de começar, eu gostaria aqui de fazer um breve panorama, né, do ciclo de transformação que o nosso setor passou, né? Quando a gente olha todo o setor financeiro, né, desde ali das primeiras reformas, né, financeiras aqui no Brasil, em 1960 especificamente, que foi a criação do Banco Central, até ali começo de 2000, 2010 e depois 2015, a gente vê que o nosso ecossistema de inovação financeira, especificamente, ele passou por 3 fases ali específicas, né? A primeira fase, que eu gostaria aqui de dar mais ênfase, é a fase de euforia que a gente teve ali em 2021, muito por conta da alta liquidez que a pandemia, né, de certa forma, causou no mercado. Então, a gente sai ali de movimentos de investimento, né, de alto risco, como venture capital e investimento anjos, que estavam muito pequenos, beirava menos de $1 bilhão, e a gente chega a momentos que o nosso ecossistema, especificamente, capta 3, 4, 6 bilhões de dólares quando a gente vê o anualizado, né? Mas aí, depois que passa a pandemia, a gente tem um segundo momento, que é o momento, eu acho que, da gente pagar a conta, né, de todos os estímulos monetários que a gente fez ali no começo de 2020 e ali no meio de 2021, e aí a gente começa a ter uma retração. E essa retração ela acontece principalmente ali no início de 2022, que é quando começa ali a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, e o mundo fica um pouco mais estável. E como a gente já tinha jogado muito dinheiro antes, já não dava mais para emitir tanta dívida assim, né, para colocar tanto dinheiro ali no mercado. E aí a gente começa a ver muitos bancos centrais, inclusive o Brasil foi pioneiro nisso, e isso eu acho que se deve muito à tecnicidade que o nosso Banco Central tinha, que no momento onde todos ali ainda estavam com juros abaixo de 2 dígitos, o nosso Banco Central começou a subir ali em 2021, saindo até em alguns estudos ali do FMI, que foi um dos primeiros bancos centrais que realmente começou a subir os juros. E hoje eu acho que boa parte da nossa estabilidade assim, econômica que a gente vive um pouco hoje, quando a gente compara com os nossos pares, é por conta desse momento que a gente conseguiu fazer um pouco o dever de casa na gestão passada do Banco Central, né? E aí a gente tem juros mais altos, isso por si só diminui o investimento de alto risco, porque é muito mais benéfico você dar o dinheiro para o governo do que investir ali no negócio mais arriscado, o que leva a uma redução e queda nos aportes,
com redução de até 60% ali nos investimentos entre 2021 e 2023, né? E aí a gente tem a criação, né, o começo da terceira fase, que é essa fase que a gente está, que é uma fase que eu acho que é mais de maturidade do nosso ecossistema, que é o novo mindset tanto dos investidores quanto dos empreendedores ali, né? Os investidores, de um lado, eles buscam hoje mais eficiência, eles buscam mais um unit economics ali um pouco mais forte, né? Um pouco mais estável, mais sustentável, e, por outro lado, os investidores buscam negócios assim, né? Então, a gente começa a ter um foco muito maior ali em negócios que são realmente escaláveis, que são realmente sólidos, e que são realmente sustentáveis, né? Então, a gente para de ter negócios que realmente não paravam muito de pé, teses que, às vezes, foram testadas justamente nesse período de alta liquidez, que não pararam muito de pé, e começa a ter mais consolidações de segmentos, né? E, bom, como que a gente chegou até aqui, né? Por que a gente chega até aqui, né? Eu acho que a gente tem 3 pilares aqui muito importantes. O primeiro é a nossa infraestrutura regulatória, né? Desde ali do começo dos anos 2000, a gente tem uma estabilização da moeda, e isso faz com que a gente consiga, com que o Banco Central foque nos projetos. Então, quando a gente olha para os outros mercados latino-americanos, muitos mercados ainda estão preocupados em resolver a alta inflação que eles têm, né? Então, a Argentina, por exemplo, hoje, eles têm várias iniciativas de inovação financeira, inclusive um começo do Pix, um começo de Open Bank especificamente, mas o corpo técnico dentro do regulador não consegue focar nisso porque ele também está preocupado em política monetária, né? Então, quando a gente resolve essa política monetária, a gente começa a ver várias transformações financeiras dentro do nosso Banco Central e do Brasil, né? Entre elas, a reforma do sistema de pagamento ali em 2002, né, o SPB. Só que, quando a gente avança um pouco, a gente vê que ali, a partir de 2016, 17, 18, o nosso Banco Central ele começa a criar regulações que são específicas ali para cada segmento, seguindo uma tendência até um pouco diferente do que o México, por exemplo, fez, que criou uma lei geral de fintech para regular, para depois criar dispositivos específicos, né, para cada segmento. Nosso Banco Central, ele cria ali em 2013, né, dando um pouquinho mais de autonomia para o próprio Banco Central através da lei das IPs, né. Ele cria a figura de instituição de pagamento, a gente vê o surgimento de muitas fintechs ali no setor de adquirência, no setor de credenciamento, de pagamentos, né, de maquininhas especificamente, mas depois a gente vê um boom realmente quando o Banco Central ele começa com as licenças de sociedade de crédito direto, sociedade de empréstimo entre pessoas, e agora com a implementação do Pix, ali em 2020, né, e com a implementação do Open Finance ali em 2021, comecinho ali de 2022, né. E isso eu acho que faz com que a gente seja um ecossistema forte, que a gente seja um ecossistema que conseguiu se manter sólido mesmo diante dos desafios de liquidez, de baixa liquidez, desafios globais e tudo mais, né? Porque a gente tem uma regulação que é proativa, uma regulação que é um Banco Central que é indutor de inovação de fato, e a gente tem inovações muitas vezes capitaneadas ali pelo mercado e reguladas, né, pelo regulador, que tornaram a gente referência por alguns dos fatores, né? O primeiro é o espaço que tinha para a inclusão financeira, então é o segundo ponto. Então, quando a gente olha para o Pix especificamente, do Pix ali até 2022, mais ou menos, foram mais 70, até 2023, foi mais de 70 milhões de pessoas incluídas, isso graças também ao auxílio emergencial e a vários outros fatores ali que contribuíram para isso também, Bolsa Família também e tudo mais, mas a gente vê que, de fato, a inovação ela contribuiu com o objetivo final, que era melhorar serviços financeiros e incluir as pessoas, e a gente tem também o Open Finance, criando alguns mecanismos que vão ser importantes no futuro, né? E aqui eu acho que o ponto do Open Finance é importante porque quando a gente olha algumas pesquisas, né, quando a gente olha algumas matérias especificamente, as pessoas eu acho que confundem um pouco o objetivo do Pix com o objetivo do Open Finance, né? O Pix não é um serviço direto, né? Você abre o aplicativo, você faz um Pix e a outra pessoa responde, né? Recebe. Já o Open Finance não. O Open Finance ele seria mais como uma internet. Você está criando uma infraestrutura ali para você criar novos serviços como o Pix ou como qualquer outro,
seja no segmento de crédito, ou seja em qualquer outro segmento financeiro, ou além financeiro também, que possa possibilitar mudanças positivas no comportamento social e financeiro das pessoas, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que é a junção desses dois anteriores, são os novos modelos de negócios que surgiram, né? Aqui, como eu disse antes, a gente teve no período de euforia, né, no período de alta liquidez, um certo despejo, digamos assim, de dinheiro em negócios que não eram muito sustentáveis ou que não fazia muito sentido com a realidade brasileira, né? E aqui eu acho que a gente tem alguns modelos que se sustentaram ao longo do tempo, né, que se comprovaram realmente eficientes ali e sustentáveis mesmo em períodos de juros altos e de baixa liquidez. E também a gente tem modelos que ainda estão tentando a consolidação, mas que, de certa forma, são grandes apostas, né? Que é o crédito digital, isso eu acho que já está claro. Acho que o único movimento que mudou ali, quando a gente compara 2020 para agora 2025, 2024, 2025, é a aceitabilidade ali de inadimplência, né, do risco em si, de você assumir uma pessoa com um perfil um pouco mais arriscado, digamos assim, embora alguns players ainda atendam isso. BNPL, que eu acho que isso daqui foi uma novidade para o mundo ali, de certa forma, em 2020, 2021, mas para o Brasil já não era uma novidade desde 1950, ali com a Casas Bahia e tudo mais. E as carteiras digitais Embedded Finance, né? As carteiras digitais, aqui no Brasil especificamente, a gente tem um movimento que muitas tentaram se consolidar nesse mercado. Hoje, com o Open Finance, surge uma nova janela, só que de uma forma muito diferente do que a gente vê, por exemplo, na Índia, na China e nos Estados Unidos, como a carteira digital funciona de fato, né? Porque nesses países especificamente a gente vê mais a carteira digital funcionando como um Pix, por exemplo. Aqui no Brasil, eu acredito, e a gente já tem visto bastante exemplos disso, a carteira digital funcionando mais como um consolidador ali de serviços financeiros e de dados, né? Bom, aí aqui um gráfico bem rápido, né, dos investimentos Latam, América Latina. Então a gente vê ali 2021 atingindo 6,2 bilhões de dólares, e aí agora a gente chega numa queda que é semelhante ao número ali de 2018, né? Esses são dados da Distrito. Então a gente vê que o ecossistema ele ainda está tentando se recuperar ali do baque que foi 2022 e 2023 especificamente, mas hoje a gente vê investimentos com umas teses mais sólidas, né? Eu acho que 2021 a gente não pode usar como muita referência, porque foi realmente um ano ali outlier, né? Foi um ano ali fora de série, onde a gente tinha várias variáveis que contribuíam para que esse número fosse forte, né? Isso daí não se perpetua, de certa forma, sempre, né? A gente possivelmente vai viver esse boom de novo 2021 daqui 10, 20 anos, né? Então, eu acho que agora a gente está chegando num patamar de normalidade que talvez seja o que a gente possa ver nos próximos anos, e a gente vê uma tendência muito grande de investimento seed. Então, em 2021, a gente via uma maior concentração em investimentos Série A, Série B e Série C. Isso fazia com que o nosso ecossistema ele não fosse muito democrático, digamos assim, com os empreendedores, porque aqueles que estavam começando, aqueles que não tinham, eram empreendedores talvez de primeira viagem e etc., acabavam ficando sem dinheiro porque estava muito concentrado nas grandes rodadas. Agora a gente vê um movimento mais pulverizado, né, onde Série Seed e Série A tem subido o número de captações, mas série B, Série C e Série D não tanto, né? Então a gente vê que mudou realmente o cenário, né? E aí são os três fatores que eu tinha comentado anteriormente, né? Que é a queda drástica de capital. Então a gente vê ali os aportes caindo em mais de 60% entre 2021 e 2023. A gente vê um foco maior em eficiência, então hoje compensa muito mais você ter controlado ali o seu CAC, ter essas métricas muito bem desenhadas, né, CAC, LTV e etc., do seu negócio para buscar uma solidez financeira do que simplesmente captar dinheiro e pensar nisso no futuro, né? Eu acho que hoje o ecossistema, principalmente de investimento no setor financeiro, ele não está tão propício
a essa margem de risco, né, esse assumir risco que antigamente, né, 2020, 2021 estava, né, e a nova mentalidade dos founders. Então, por si só, a gente vê negócios hoje que estão sendo liderados por founders que realmente entenderam isso e estão fazendo o dever de casa ou de corrigir ou de buscar mais eficiência, ou até mesmo, infelizmente, a seleção natural falindo, mas fundando outros negócios com essa nova mentalidade, com essa nova mantra, digamos assim, né? E, bom, então a gente chega no momento de consolidação, né, do ecossistema. E aqui eu acho que é aquele ponto que eu falei de novo da infraestrutura regulatória, né? Eu acho que todas as regulações que a gente teve até hoje, principalmente PIX, Open Finance, até o próprio Drex, que ainda está sendo desenhado, eles contribuem para uma coisa que chama competição. Então, a gente tem hoje um ecossistema financeiro muito mais competitivo do que totalmente competitivo, né? Então, hoje a gente vê que para funcionar essas regulações a gente precisa de cooperação. Então, eu acho que o desenho do Open Finance ele diz muito disso, né? Você constrói uma estrada juntos, cada um tem a sua estratégia ali de andar nessa estrada, mas de certa forma, se você não unir ali esforços e dar a mão um para o outro, você não consegue construir, né? E isso a gente vê no sistema financeiro hoje brasileiro, né? Então a gente vê hoje bancos integrando ou fazendo parcerias com fintechs, seja com corporate ventures ou seja com estratégias de investimento direto ali sem assumir muito o papel dentro da fintech, né, ou da empresa investida. A gente tem fintechs, por outro lado, ou adquirindo bancos, ou atingindo uma solidez que consegue adquirir um banco médio e etc., ou fazendo parcerias com bancos para impulsionar mais ainda a sua estratégia de crescimento, né? E aqui, nos dois pontos de baixo, eu acho que entra uma coisa que é muito interessante, que veio surgindo no mercado, veio crescendo, né, de certa forma, no mercado brasileiro, muito impulsionado pelo Bank as a Service, né, e inclusive a gente tem uma regulação agora que está ainda em fase de consulta pública e tem várias discussões sobre isso, né, sobre o custo que pode ser algumas tomadas de decisões por parte do regulador, mas a gente tem uma entrada dentro do setor financeiro de players que não são nativos financeiros, né? Então, primeiro, as Big Techs, como Google, a própria Amazon, o Mercado Livre, entrando com o Mercado Pay, e outros players, né? E alguns players chineses também chegando no Brasil com essa estratégia mais de Beyond Banking e de Embedded Finance, né? E a gente tem os varejistas oferecendo ainda mais produtos financeiros, né? Isso foi um movimento que a gente viu explodir ali em 2021 e 2022. Hoje, alguns varejistas deixaram isso e começaram a focar mais nos seus negócios, porque acho que também a vida não está muito fácil para eles, né, em termos de varejo, por conta da alta dos juros especificamente. Então, assumir uma nova frente financeira nem sempre é benéfico para eles, embora alguns tenham construído carteiras de produtos e de crédito especificamente que tenha impulsionado o seu crescimento e tenha até criado uma defesa para esse novo cenário econômico que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Mas a gente vê, então, um surgimento de um crescimento de um Embedded Finance e, principalmente, um crescimento de Beyond Banking, que seria o quê? Bancos e fintechs oferecendo serviços de varejistas, por exemplo, ou outras estratégias de negócio para justamente assumir todas as camadas da vida do usuário e aumentar o tempo de vida ali do usuário dentro da plataforma, né, dentro do serviço financeiro. E, bom, aqui eu acho que resume um pouco da conversa até aqui, né, da apresentação até aqui, que são os quatro pontos ali de movimentos estratégicos que a gente vê hoje, né, no mercado latino-americano, mas especificamente aqui no Brasil, né? A gente vê, então, uma eficiência como um mantra. Então, de fato, os founders e os investidores estão falando agora a mesma língua, né? Estão na mesma página. Ambos buscam eficiência, ambos buscam negócios que sejam sólidos no futuro e ambos buscam negócios hoje que consigam, pelo menos, pagar um pouco do custo ali operacional deles, né? Alguns mais alavancados, né? Alguns mais numa estratégia de que no futuro a conta vai se pagar. Isso não sumiu, como eu tinha dito ali em 2021, que era mais comum isso, mas hoje o mantra mesmo ele seria eficiência, né? O segundo é a regulação.
Eu acho que isso já está bem claro aqui na realidade brasileira, que o Banco Central ele é realmente um indutor. Então, eu acho que causa muito receio assim no mercado quando a gente vê algumas coisas acontecendo lá dentro do Banco Central que possa coibir ele de agir dessa forma, né, como a questão financeira, que agora está em discussão e tudo mais. Mas isso são temas que são importantes de serem abordados como ecossistema, porque eu acho que a gente chegou muito aqui não só por ele, eu acho que aquela ideia de cooperação foi ele e o mercado, mas também se não tivesse tido a abertura como ele tem dado para o mercado, pelo menos nos últimos 30 anos ali, a gente não tinha chegado nesse patamar que a gente chegou de reconhecimento e de impacto financeiro, justamente porque quando a gente olha para os nossos pares, a gente vê exatamente isso, né? México, Colômbia, Argentina, todos esses países, eles têm reguladores que, do ponto de vista de inovação, eles não são tão proativos, tão fortes, porque eles têm outros deveres de casa ali para fazer, né? O terceiro ponto seria a internacionalização. Esse movimento ali era mais comum ali em 2023, né, 2022, 2023. Conversei com diversos founders nessa época que estavam expandindo, principalmente para o México, porque o México é meio que o oceano azul dos founders, porque a inclusão ela é muito semelhante com o que o Brasil tinha ali em 2015, 16, na inclusão financeira. Só 30%, 40% da população tem acesso a sistemas financeiros, a serviços financeiros. Só que lá a estratégia de entrada é muito diferente da do Brasil, né? Geralmente o founder, quando ele entra no México, ele quer já entrar digital totalmente. Uma estratégia que é muito interessante lá no México de bancarização foi a do Oxxo, que o Oxxo ele literalmente usou as agências, os pontos, né, físicos do Oxxo para digitalizar, bancarizar as pessoas através do SPIN e do Oxxo Pay, né? Então a gente vê que são estratégias diferentes. Isso também é um ponto que tem chamado a atenção de muitos founders e de muitos negócios, mas que, de certa forma, hoje, com baixa liquidez, né, com secamento ali da fonte, muitos founders têm escolhido outros caminhos. E um dos caminhos é justamente o quarto ponto, né, que são os dados e IA, ou seja, buscar eficiência através de inteligência artificial, através dos dados que já estão disponíveis no negócio. Eu acho que isso é uma camada que vem muito de encontro com o Pix, por exemplo. O Pix é um canal principal ali para muitos negócios de criação de dados, né, de descoberta de comportamento. Então, acaba que muitas empresas hoje têm explorado dados e IA, tanto para avaliação de crédito, como também para a busca de eficiência interna, né? Bom, aqui eu não vou passar bem rápido. Acho que aqui é o ponto importante, né? Então, quando a gente fala de futuro, né, vou dar um aqui de tarô, de tarólogo, mas quando a gente fala de futuro, eu acho que tem 4 pontos ali que faz com que a gente acredite. Eu acho que tudo que eu falei até agora faz com que a gente acredite que talvez esses 4 pontos a gente veja mais nos negócios e no ecossistema futuro, né, do Brasil, né? Então, primeiro ponto é a inclusão financeira. Eu acho que isso é um tema muito interessante, porque o Banco Central ele tem um estudo de 2009, se não me engano, onde ele cunha o termo cidadão financeiro. E esse termo cidadão financeiro é um termo que, na literatura internacional e tudo mais, até quando você escreve em inglês isso para algum paper fora, as pessoas estranham porque não é muito conhecido. O que seria a cidadania financeira, né? A cidadania financeira é você ter direito a participar ativamente do sistema financeiro. Então, você não tem só conta bancária no banco, mas você tem educação financeira, você participa ativamente das discussões ali e você entende de fato o que está acontecendo com o seu dinheiro e com o sistema financeiro, né? Isso foi um termo cunhado ali no começo ali dos anos 2010, né, pelo Banco Central, e que na literatura, quando a gente busca, apareceu na primeira vez aqui no Brasil ali em 2002, com alguns materiais sobre o Bolsa Família, especificamente, mas é um tema que muitas fintechs acabam esquecendo, acabam deixando de lado, né, que é o quê? Tá bom, a gente atingiu uma inclusão financeira, mais de 150 milhões de brasileiros utilizam Pix, ou seja, tem conta bancária de fato, mas muitos não utilizam de fato o produto financeiro, né? E quando a gente olha para isso é um custo
a empresa, né? Eu acho que a Marilyn ela vai vir aqui depois e vai falar um pouco sobre core bancário, por exemplo, mas você manter uma conta bancária inativa é muito caro. Então, acaba que hoje muitas fintechs estão tentando explorar essas frentes para justamente dar uma cidadania financeira, ou seja, aumentar a participação desse usuário nos serviços financeiros de forma completa, né? Não só em pagamento, mas em crédito, em outros serviços, como Beyond Bank, né? Ou seja, comprar dentro da própria plataforma, etc. O segundo ponto é a automação. Isso daqui é um ponto interessante também, porque saiu várias matérias esse ano, né, e ano passado, sobre a Klarna, a fintech Klarna, que é de BNPL, que foi uma que explodiu ali em 2021, e depois ela entrou numa recuperação, porque o down round dela foi muito alto, né, ou seja, ela era uma aposta, e de repente o mercado viu que talvez estava um pouco, o múltiplo não estava muito conversando com a realidade, né, e ela utilizou IA para reduzir esses custos e para justificar um valuation melhor, né? Então, hoje, eu acho que mais de 90% dos funcionários utilizam o IA, 16% até março desse ano foi diminuído em custos ali com inteligência artificial, e muito numa estratégia de automatizar processo e tornar aquilo que eu falei no começo verdade, né? Que é eficiência como um mantra. O terceiro ponto é processos mais escaláveis, que eu acho que vai de encontro à automação ali de processos via inteligência artificial, via agentes de IA e tudo mais, trazendo escalabilidade e potencializando mais ainda os resultados dos negócios, né? E o quarto ponto, e aqui, para encerrar, eu acho que é o ponto principal que a gente está vivendo, e é uma oportunidade, eu acho que a gente tem aqui, graças às regulações que foram dadas, né, pelo próprio regulador, que é a personalização, né? Alguns estudos recentes, eu acho que foi da Yestern and Young, que estudou o mercado de Open Finance aqui no Brasil e publicou, acho que em julho, disse que 82% dos consumidores, eles esperam experiências financeiras mais customizadas, né? E dados entra nesse sentido, porque quanto mais dados, quanto mais você conhece o usuário, mais personalizado vai ser a jornada, né? Mas, por outro lado, 60% das instituições financeiras acreditam que o Open Finance ainda não caiu, não deu ROI, né? Não pagou ali a conta regulatória, né? Isso é interessante porque, de um lado, a gente vê que, de fato, os usuários eles estão sedentos ali, eles querem realmente experiências personalizadas, e do outro lado a gente vê que as instituições ainda estão na curva inicial ali de aprendizagem, né? E isso graças a alguns fatores, né? Primeiro, a tecnologia legada, isso eu acho que é algo que acompanha o ecossistema com toda a inovação que é colocada nova, né? Com toda a tecnologia que é colocada nova. E segundo, tem muito espaço ainda para a gente amadurecer em termos de ecossistema de Open Finance, mas como hoje a gente é pioneiro, a gente ultrapassou os nossos benchmarks, né, que seria, por exemplo, Reino Unido, especificamente, que era o grande benchmark ali quando a gente começou, a gente não tem muita referência. Então, a gente está realmente criando local knowledge, né? Realmente a gente está criando experiências que sejam adequadas ao Brasil. E eu acho que isso pode levar algum tempo para a gente realmente conseguir com que as duas partes se conversam, né? Ou seja, os consumidores realmente querem experiências personalizadas e as instituições, de fato, entregam essas experiências personalizadas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje. Queria falar um pouco mais, mas não deu muito tempo. Eu convido vocês para se inscreverem na minha newsletter. Toda segunda-feira eu publico ou deep dives ou short takes. Analiso também empresas, já analisei Wise, Klarna, vou analisar alguns outros players aqui do Brasil nas próximas semanas, e também convido vocês para bater um papo, para conversar depois sobre inovação financeira, que é uma das coisas que eu acho que eu mais gosto aqui. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, Walter.